Sim. Vou fazer o seguinte, botei a gravar aqui, né? Para que a gente possa prosseguir. Bom, nas nossas últimas 2 aulas, né, nós viemos falando dessa máquina chamada transformador, né? Que nos possibilita a fazer, então, elevações ou rebaixos, né? Estabilizações de tensões dentro de uma mesma frequência. Até aí, beleza para todos, né? O que nós vimos lá na última aula? Nossos aspectos construtivos, não é mesmo? Lá nós podemos ver que ele é basicamente composto, né, de um núcleo, que ele, então, possui 2 enrolamentos, né? Esses enrolamentos, acho que eu estou vendo pessoas que não estavam naquele dia. Como que se comportavam aqueles enrolamentos? Eles eram algo que se interligavam, ou então algo distinto em cada ponto de entrada e saída? Gente, eu não estou escutando ninguém. Ok, pode falar. Tô aqui. Pode falar. Estão aí? Tá. Me desculpem, é que está muita chuva aqui, não sei se vocês ouvem, mas está... Bom, prosseguindo. Então, né, acho que o Luiz não estava, e também, pelo que eu estou vendo aqui, o Wellington, né? Então, na nossa última aula, a gente pôde observar que o princípio de funcionamento de um transformador, ele é basicamente simples, se a gente for analisar. Aqueles enrolamentos em volta nos possibilitam tensões, né, que são diretamente proporcionais e elas vão ter a inversão somente na questão das correntes. Estão lembrados que quando eu tinha uma tensão, desculpem, de alimentação de 220, por exemplo, na entrada do meu transformador, eu tinha na saída basicamente 127, não é isso? Rebaixado no outro lado. Qual era a relação das correntes quanto a isso? Já esqueceram? Vou mostrar aqui a figura para que a gente possa se achar. Vamos ver aqui. Recapitulando. Bom, esse aqui era o nosso transformador elementar. Para os colegas que não estavam, acho que o Luiz, né? Gente, eu não estou conseguindo ouvir. Oi, eu estou ouvindo. Bom, nós então... Oi, estou ouvindo. Tá ouvindo? Eu não escuto muito bem aqui. Bom, nós tínhamos praticamente, né, a palavra de potência de entrada igual a potência de saída. Essa era a nossa condicionante. Quando eu sublinhei para vocês a palavra praticamente, o que eu queria deixar claro para vocês? Por que praticamente? Em função das nossas perdas, né? Nós já tínhamos feito uma análise, né, nas primeiras aulas e tínhamos já aceitado, né, concordado que o nosso transformador, apesar de ser uma máquina fixa, né, teoricamente bem estabilizada, ele não deixa, né, a potência de maneira igual. Por quê? Porque ele não é um transformador ideal. O transformador ideal existe como nossa fonte de estudo. Bom, depois disso, nós tínhamos lá aceitado também, né, concordado matematicamente, né, e fisicamente, que um transformador elevador, ele tinha lá a tensão de entrada maior que a tensão de saída. E, por consequência, a corrente de saída menor que a de entrada. Gente, por que isso? Vou voltar aqui para o vídeo. Por que a gente tinha essa condicionante e por que quando ele era, né, um de rebaixo, por exemplo, ele funcionava de uma maneira diferente? Por causa que a dobra da tensão, né? Oi? Por causa da tensão. Eu tenho a tensão de entrada 220, estou rebaixando ela 110. Está rebaixando isso, né? 110, exatamente. E lá nós tínhamos, né, que as potências, elas praticamente se equivaliam, né, em função das nossas perdas que tínhamos dentro do nosso núcleo. O nosso núcleo, né,
a gente soube que ele era algo que tinha toda uma proteção, né? Todo um isolamento. Até falamos ali sobre alguns materiais, né, que possibilitavam este isolamento. E uma vez a tensão de entrada, neste caso, por exemplo, sendo a maior de saída, em função da potência praticamente ser igual tanto na entrada e na saída, porque isso é o princípio, né, do nosso elemento aqui, da nossa máquina chamada transformador, é garantir a mesma potência e garantir a mesma frequência. Então, através das leis lá de Kirchhoff, né, que nos regem, nós conseguimos, então, verificar que, por causa disso, nós tínhamos lá uma diminuição na corrente do outro lado. Bom, vou mostrar uma outra figura aqui, só para a gente relembrar e poder retomar um vídeo lá, que eu quero mostrar para vocês. Dentro dos nossos transformadores, do nosso transformador, desculpem, a gente tem os enrolamentos, conforme já dito, né? De entrada, de saída, e temos aqui, né, linhas circulando, né, esse transformador em vermelho. Essas linhas circulam corrente diretamente ou não? Sim ou não? Não, são campos magnéticos. Não, isso significa que nós temos, então, a comprovação, né, de que o nosso transformador, por ele ter esse núcleo, por ser, né, enrolamentos independentes, nós temos, então, a formação de um campo. Mais uma vez, comprovando a relação que eu havia falado aqui para vocês, né, que, deixa eu ver se eu acho aqui, que as tensões, né, as correntes com relação às tensões são inversamente proporcionais, né, ao rebaixo ou à elevação que a gente estiver fazendo, elas vão funcionar inversamente. Por quê? Por causa desse motivo, né? Falamos, inclusive, que por ser um enrolamento, né, o número desse enrolamento aqui, de espiras desse enrolamento, determinava também a resistência, né, a oposição à passagem da nossa corrente. Quando a gente tem uma oposição, maior efeito Joule, né, que nós vimos aí, que é uma das coisas que fazem nós termos perdas, né, no nosso transformador, fazendo com que ele deixe de ser uma máquina ideal. Porém, né, ela tem a propriedade dessa circulação de corrente no bobinamento dele, de fazer, então, com que a gente tenha aí o processo de magnetização aqui de um campo magnético. Bom, depois nós prosseguimos, né, conforme eu citei já aqui para vocês, vimos ali como que era a constituição dele, o núcleo, né? E também, por fim, analisamos lá umas fotos. Bom, o que a gente precisa entender a partir de agora, uma vez que a gente já retomou aqui, né, e já compreendemos como que tem, né, como que funciona o aspecto construtivo, né, de um transformador. A gente precisa entender o princípio de funcionamento. Bom, voltando aqui para o vídeo. O princípio de funcionamento de um transformador vai depender basicamente do que, gente? O que vocês acham? Me ajudem aí. Vamos lá, estou aguardando vocês. O que vocês acham que depende o princípio de funcionamento dele? Quais as coisas importantes a gente compreender? Ele faz tudo por meio de um campo magnético. Como é que é, Wellington? Pode falar mais alto? Que o transformador é um dispositivo que ele faz a indução por meio de um campo eletromagnético. Sim, isso é fato, né? A gente já admitiu isso como uma verdade. Porém, o que depende? O que nós temos aí para compreender além disso dentro de um transformador? Nós temos que saber basicamente, né, a potência que a gente necessita para que então a gente garanta, né, aquele funcionamento dele, não é isso? A gente tem que saber se esse transformador ele é um transformador mono ou trifásico, né? Isso correto? mesmo. Correto. Bom, então,
e dentro disso, né, o básico que a gente estudou e que a gente conheceu, analisando ali o transformador elementar, ou seja, aquele transformador ideal, aquele que a gente tem como objeto ali de estudo mesmo, né? A gente tem basicamente sabendo que nós vamos contar, né, dar um contato, né? Conectar aquela bobina primária, e então ela vai estabelecer isso que o Wellington comentou, a geração de um campo que ele vai fazer toda aquela transformação, né, do campo magnético em corrente circulante, né, no outra extremidade do transformador, através de uma tensão induzida. Bom, mas o que eu quero com vocês hoje é ir mais além. Por que eu digo isso? Porque nós temos que entender quando que um transformador está trabalhando a vazio, quais os ensaios, o que significa, né, ele trabalhar num processo aí de curto-circuito. Então, eu botei aqui um roteiro, tá, do que a gente tem que ver hoje, para que amanhã, né, a gente possa esmiuçar e, inclusive, entrar nos cálculos, conforme eu falei na semana passada. Então, dentro disso, o princípio de funcionamento, né, verificar ali, identificar se nós estamos falando de um transformador mono, né, ou trifásico, entendermos o que significa as correntes de vazio, as correntes de curto-circuito e os transformadores em carga. Bom, fora isso, eu falava para vocês que nós necessitávamos ainda retomar lá da eletrônica, né, da análise de circuitos, né, o que significa as leis de Kirchhoff, o que significa, né, nós termos lá as correntes parasitas, por exemplo, que são a que fazem com que nós tenhamos perdas aqui no nosso transformador. Aí eu trouxe hoje uns vídeos para a gente assistir junto, pode ser? Claro. Ok. Ok? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui e vou enviar o vídeo para vocês ali pelo grupo da turma, beleza? Gente, esse primeiro vídeo aí, que vocês só me façam um aceno aí, ou me digam, né, que chegou para vocês, ele vai nos falar de indução magnética, do princípio da indução magnética. Por que isso é importante? Porque o princípio de funcionamento do transformador não inexiste, né, se nós não tivermos ali dentro do núcleo, né, dentro do contexto do nosso transformador, esse processo. É um vídeo rápido, simples, né, fácil de entender, e aí nós vamos depois comentar sobre ele, tá bom? Vamos assistir juntos, então.
Acabou para vocês, gente, o vídeo? Gente, por favor, me respondam se estão prontos já. Ué, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Deu. Bom, então vamos voltar aqui. Deixa eu ver, tem um colega tentando entrar. Eu não sei como é que eu faria para pôr ele aqui. Porque a minha internet caiu, tô só com dados móveis. Aí tá bem difícil, né? Tá travando bastante. A minha internet também, tá ruim, eu tô aqui no cassino e tá péssimo o sinal. Gente, eu tô com o mesmo problema na internet, não tá nada bom. Eu escuto, parece travando para mim. Como é que eu faria para colocar o vídeo? Eu teria que baixá-lo, né? Pois é, porque eu não sei. Eu não sei dizer. Não seria só compartilhar ele com a tela, alguma coisa assim? Compartilhar com a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí que eu estou abrindo ele. Compartilhar, deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar, gente, que eu não estou sabendo colocar. Verifiquem aí se vocês estão vendo a minha tela de internet. Sim. Sim? Ah, eu acho que então a gente pode tentar assistir por aqui, beleza? Claro, sou bem Pode melhor. ser. Obrigado. Tá, então tá. Aí eu não vou desligar o meu microfone porque eu acho que vai interferir, né, para vocês aí. E nem meu vídeo. Para mim tá baixo o volume, professor. Opa. Pra mim também estou, tá bem baixo. Espera aí, gente, que eu vou tentar aqui de novo. Tá. Legal. Bom, dentro desse vídeo que nós assistimos ali em laboratório, nós tiramos algumas conclusões, não só do transformador ensaiado, né, nos dois possíveis ali, tanto a curto-circuito quanto em vazio, mas mais elementos, né, que nós vamos estudar agora, a partir da aula que vem, mais a fundo, como, por exemplo, as ligações que nos possibilitam a ter, né, o rebaixo da tensão ou então o levante da mesma. Bom, quando ele falava ali em delta e y, né, lá no início do vídeo, vocês já começaram a se ligar de que ligações estamos falando, não é? Quais delas? As famosíssimas, né? Ligações estrela e ligações triângulos, correto? Bom, outras conclusões que podemos tirar que
o transformador, né, conforme eu falava antes de assistirmos o vídeo para vocês, nós temos ali a possibilidade, né, de várias modelagens de tensões. Quem é que vai nos permitir que nós tenhamos ali um transformador 110, 220, enfim? São exatamente essas ligações das quais a gente vai né, estudar e fazer alguns exercícios aqui. Ou seja, sempre que eu fornecer uma ligação em paralelo, eu tenho lá, para aquela modelagem que ele fez ali, qual tipo de tensão? 110 ou 220? 110? 110. E se eu fizesse naquela modelagem que ele nos mostrou ali, né, um transformador empírico, né, elementar, aquele de laboratório, em série, quanto de tensão eu teria? $220, né? Correto, Lucas? Isso está correto lá das nossas aulas de análise de circuitos e de eletrônica que nós fazíamos? A gente comprova isso lá? Sim ou não? Ficou comprovado o levante da tensão ou o rebaixo da mesma através desse tipo de ligação paralelo ou série? Para mim ficou, professor. Para ti ficou, para os demais? Estou pressupondo que sim. Mas, justamente porque nós lá, quando fazíamos, né, a análise de um circuito, lá na escola, né, de maneira ainda bem lúdica, né, que fazíamos aquilo no papel, vamos dizer assim, nós conseguíamos comprovar que um circuito em série, ele tem ali tensões divididas, né, entre os elementos, correto isso? Corretíssimo, lembram? Nós ainda sempre tínhamos aquela analogia, né? Que quando nós percorríamos uma corrente em um circuito em série, nós tínhamos uma corrente fidedigna percorrendo todos os elementos do circuito, porém, nós tínhamos divisões de tensões das quais cada elemento pegava a sua parcela, de acordo com a sua necessidade, né? Para se comportar de maneira adequada dentro do circuito. Então, isso, né? Quando o Lucas me diz, para mim tá ok, significa que a gente entende, né, como que está funcionando a circulação, né, dos elementos ali dentro do nosso transformador. Quantas bobinas nós tínhamos ali? Quem é que se lembra? 4, né? 4 bobinas, não? Sim ou não, gente? Assistiram o vídeo? Nós tínhamos 4 bobinas ali, o que nos permitia, então, para uma ligação, né, de baixa tensão, nós tínhamos uma ligação denominada delta ou Y? Estrela ou triângulo? Qual delas nós tínhamos para fazer uma baixa, um rebaixamento? Pode falar, Lucas. Não, para baixa tinha o Y, né? Isso. E na outra tinha um delta ali. Significando, então, que quando nós estamos fazendo ligações estrela, né? Ou ligações em Y, nós temos lá baixa tensão, ligação em paralelo, automaticamente 110 volts para aquele exemplo ali mostrado no laboratório. Todos concordam com isso? Todos lembram disso? Para uma ligação delta, nós tínhamos a baixa ou a alta tensão ali presente? A maior tensão.
a maior tensão, o 220, ou seja, nós tínhamos uma ligação, a bobina, né, ligada em série, o que nos proporcionava, né, um aumento da tensão, né, e, por consequência, uma ligação da forma triângulo. Bom, depois ele foi nos mostrando ali o passo a passo, né, tudo aquilo que ele foi ligando de maneira lúdica, né? Lá na folha de ofício, lembram daquele desenho ali feito à mão? Que ele foi nos mostrando, né? O que que nós tínhamos que ligar em paralelo. Por exemplo, nós tínhamos ali 3 campos, né? 3 colunas, vamos dizer, de bobinas. Dentro dessas 3 colunas, 4 linhas, né? Ali de bobinas. Nós tínhamos que achar no final das ligações o quê? Nós tínhamos que ter numa ligação delta, por exemplo, 220, 3 fases, né? R, S e T. E para a ligação triângulo, quantas fases nós tínhamos que achar? Mais o neutro. As mesmas, né? O mesmo R, S, T mais o neutro. Confere? Por que que é na triângulo? Desculpem, por que que é na estrela que nós achávamos as 3 fases e o neutro? Porque tratava-se de uma ligação de tensões nominal de 110. Até aí está tranquilo para todos? Ou seja, depois, né, dentro daquele passo a passo que ele foi desenvolvendo, nós tivemos ali a estrela e o triângulo, né? O Y e o delta interligados entre si e as fases. Dentro daquilo foi medido as intensidades de corrente. Achou-se correntes negativas. O que que significa aquelas correntes negativas que foi mostrado ali? Pode falar, Lucas. Veio um movimento como se fosse falar para minha tela aqui. Não? Não ia falar nada. Não ia falar nada. Gente, é possível a gente ter correntes negativas? Possível ou não? Com certeza, nós já tínhamos admitido, né, que nós temos lá um ciclo, né? Ou seja, nós temos uma linha ali, ordenadas e abscissas, das quais, né, nós vamos ter senoides ou cossenoides, enfim, nós vamos ter, então, a nossa frequência dada por aqueles ciclos, né? Ou seja, todo aquele período, né, que leva a nós termos o ciclo fechado inteiro, né, nos possibilita, então, nós termos um referencial zero, um pico, novamente, né, uma linha zerada ali. A gente viu isso, né, no outro vídeo que a gente assistiu e também aqui, né, nas nossas conversas, porém ali nos possibilitou de ver de uma maneira diferente, né? Ele explicou. Inclusive, ele mostrou dentro da junção da ligação estrela-triângulo, né, que a gente se formou ali, nós conseguimos ver que, por aquela análise, né, do funcionamento das correntes e das tensões, matematicamente, nós tínhamos, então, um ângulo formado, né, entre uma fase e outra de aproximadamente 90 graus. Como o nosso modelo matemático, né, nos reza que nós tínhamos ali que fazer, né, a conta, vamos dizer assim, de cosseno de 90, nós íamos, então, achar uma corrente negativa. Mais uma vez, comprovando 2 leis fundamentais aqui para nós. A de Lenz, né? E a de Faraday, né? Que mostrava lá que nós precisávamos de um movimento e, por consequência, nós precisávamos depois da geração do campo para que todo aquele movimento gerado, né, nos possibilitasse, então, uma indução lá no lado secundário da bobina. Todos estão enxergando isso? Os 4 alunos aqui presentes estão enxergando? Todos enxergaram que é que ali nós conseguimos ver de modelo, através de um modelo matemático, né, o mesmo conceito que nós tínhamos assistido de maneira bem mais empírica? Sim ou não? Sim? Ninguém responde, eu deduzo que é sim.
Tá tranquilo aí para o Lucas, que estava interagindo? Tá tranquilo, Lucas? Tá tranquilo, professor. Só a internet tá falhando Tá muito falhando aqui. muito. Para mim Isso. agora estabilizou, né? Mas A falhou minha aqui bastante. deu umas travadas. Tá bem. Bom, gente, nós cumprimos então o que nós tínhamos que analisar hoje ali dentro do nosso roteiro para que a gente pudesse amanhã então ver a formulação matemática e entrar em alguns cálculos. Por que eu optei ali por trazer vídeos, né? Esse foi mais longo, o último, né? Porém, eu considerei, não sei se vocês aí presentes também, que ele foi algo dentro do laboratório mais fácil, na minha concepção, de que nós tivéssemos uma ideia, né, mais ampla do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, e não naquele roteiro ali, né? De achar só pela fórmula matemática. Não sei se está bom assim para vocês. O que acham? Acham que os vídeos dentro de laboratório facilita? Ou vamos pelo modo mais convencional? Acho que o vídeo ajuda também, professor. Ajuda, né? É um conteúdo que não é tão... Quando a gente entrar mesmo no equacionamento, né? Ele é um pouquinho complexo, né? De ser assimilado. Eu pensei que poderia facilitar, mas vocês são os meus parâmetros, né? Vocês têm que me dizer o que está bom e o que está ruim para que a gente possa chegar num consenso para prosseguir com a disciplina. Hoje é a nossa terceira aula, né? Aí, se está tranquilo, ok. Vou fazer a chamada para, então, a gente encerrar e amanhã dar prosseguimento, beleza? O Christian estava, né? O Giovanni. Eduardo. Não. O Everton. O Everton esteve. O Wellington estava. O Isaac também. Luan. Luan não, né? Os dois Lucas. Opa. Acho que o Giovanni estava, professor. O Giovanni. Eu não consigo visualizar vocês. Fica aí quando eu tenho o rosto, né, de vocês aí, fica mais fácil de eu identificar. O Luiz estava, né? O Marcelo não, né? O Nicolas. Marcelo também estava. Marcelo estava? Sim. Tá. O Nicolas eu não lembro. O Rogério Eduardo Gonçalves Rodrigues estava. O seu Ronaldo não. O Vinícius. O Vinícius não, né? O Vinícius estava, professor. Acho que ele está até agora aí. Eu acho que o Vinícius só abriu a sala para mim pensar que ele estava. Mas tudo bem. Bom, que seja. Amanhã, então, a gente vai focar, né, nessa questão aí do transformador, né, quando ele está funcionando em vazio, né, e em curto. E também outros aspectos aí do princípio de funcionamento dele, né, de como que a gente vai fazer esse processo aí das ligações e colocá-lo em ordem, né, dentro do que a gente precisa. Beleza? Voltamos amanhã às 7? Ok. Ok.